Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Depois da repercussão negativa no mercado financeiro ontem sobre a possível desistência em votar a reforma da Previdência, o governo lançou hoje uma ofensiva para votar o máximo possível do projeto original ainda este ano. E a base aliada do Congresso já discute o que votar e como votar os pontos principais da reforma. Da esteira da recuperação econômica, sobem a produção de veículos e a produção industrial do país e cai a inadimplência das famílias. E todos esses índices vão ganhar no final do ano um reforço de 200 bilhões de reais que devem ser injetados na economia com o pagamento do 13º salário a 83 milhões de trabalhadores e aposentados. Hoje, com a bolsa em alta e o dólar em queda, o cenário econômico está no ar. O governo não jogou a toalha na reforma da Previdência e vai insistir na aprovação do máximo possível já negociado da versão do deputado Arthur Maia e que for apresentada essa versão ainda no final do primeiro semestre deste ano, quando se tinha uma expectativa de votar a reforma ainda em agosto. A declaração da ofensiva do governo sobre o tema foi do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ontem, a repercussão negativa gerou queda da Bolsa e alta do dólar, aliás, uma queda expressiva que foi revertida hoje. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Hoje, o Congresso voltou a discutir nos bastidores o que votar e como votar dessa reforma. A Mariana Jungel está em Brasília e acompanhou esse movimento pró-reforma no Congresso. Mariana, boa noite. O que é que está sendo discutido de fato para votar essa reforma que o mercado espera ansiosamente? Bem-vinda. Oi, Piotto, boa noite. Pois é, olha, Piotto, o relator da reforma, o deputado Arthur Maia, acabou de conversar conosco da imprensa aqui no Salão Verde da Câmara, disse que vai fazer uma reunião com os líderes partidários amanhã para ver quais são os pontos do relatório dele, que já foi apresentado há cerca de 5 meses, quais são os pontos desse relatório que ainda podem ser aproveitados, vamos assim dizer, quais são os pontos com os quais os líderes partidários concordam para poder, então, eles avançarem numa emenda substitutiva que possa ser votada em 2 turnos no plenário aqui da Câmara dos Deputados até o dia 15. Segundo o deputado Arthur Maia, há consenso aí sobre a questão da idade mínima, que seria de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, e também sobre a questão do fim dos privilégios. Então, a reforma deve focar, Piotto, nas aposentadorias dos mais ricos e aí salvaguardar ali aqueles pontos que estavam sendo considerados muito duros em relação às pessoas mais pobres. O deputado, inclusive, usou aqui uma expressão, ele falou: não é possível que um trabalhador rural se aposente aos 60 anos com um salário mínimo e um juiz, um promotor ou um funcionário público de carreira se aposente com 55 anos, ganhando quase 40 mil reais por mês, ou o teto que seja da Previdência, que é o teto do funcionalismo público, que é de 33 mil reais. Então, o foco deve ser esse. Essa reunião de líderes que vai acontecer amanhã deve, então, fechar em torno de um texto que permita, em 48 horas, ser apresentado e discutido, então, com o governo. Após uma reunião hoje no Palácio do Planalto, da qual participou o presidente Michel Temer, o ministro Henrique Meirelles, Arthur Maia, o presidente aqui da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o vice-líder Darcísio Peronde disse que há aí já uma avaliação de que alguns líderes, então, não concordam com esse texto que está hoje, né, disponível, vamos dizer assim, o que há hoje em discussão, e que, por isso, eles não estariam trabalhando para buscar os votos para a reforma. Daí a importância, Piotto, dessa reunião de amanhã, que deve acertar os ponteiros com esses líderes da base aliada, viu? Muito obrigado, Mariana. Ou seja, do projeto ideal vai para o projeto possível, no caso da reforma da Previdência, segundo o que a Mariana apurou nessa negociação hoje no Congresso, tendo à frente, inclusive, o próprio deputado Arthur Maia, que é o relator daquele projeto original, que também já tinha sido negociado, diga-se de passagem, lá no primeiro semestre, quando se tinha a expectativa de votação rápida da reforma. Mas o dado da idade mínima, se votar a idade mínima, ou seja, essa mudança na idade mínima,
já é um avanço e isso é com isso, na verdade, que boa parte do mercado financeiro trabalha, com essa possibilidade, pelo menos. Claro que se quer uma reforma um pouco maior e que garanta a solvência das contas públicas por mais tempo, mas essa idade mínima é quase que inegociável, na opinião dos analistas de mercado, e parece que isso vai constar nesse segundo texto aí. Bom, a produção de veículos aumentou em outubro, desta vez com um recorde de exportações, segundo um balanço da Anfavea, Associação Nacional das Montadoras de Veículos. Agora em São Paulo é a Vanessa Casalino que tem esses números positivos da indústria automotiva. Vanessa, boa noite. Olá, Piotr. Boa noite a você, boa noite a todos. Na comparação com outubro do ano passado, a alta foi de 42,2%. De lá para cá, foram fabricados quase 250 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. Já nos 10 primeiros meses deste ano, o aumento na produção foi de 28,5%. E as exportações não só puxaram a alta, como bateram recorde. Em outubro, foram mandados para fora do país mais de 61 mil veículos, uma alta de 66% em relação ao volume registrado em outubro do ano passado. Recorde também no acumulado do ano, avanço de 56%. Para a Anfavea, este ano deve ser histórico para a exportação de veículos, que deve ultrapassar um total de 700 mil unidades. Já no que se refere ao emprego, o número de trabalhadores afastados no chamado layoff ou que estão no programa Seguro-Emprego, que são mecanismos acionados na crise para justamente evitar o desemprego, esse número caiu. A redução foi de 5.800 empregados em setembro para 3.500 no fim de outubro. Pouco mais de 2 mil trabalhadores que respiram mais aliviados neste fim de ano, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. O crescimento no ano mostra o quanto que este ano é melhor do que o ano passado. E as exportações têm garantido boa parte desse crescimento justamente porque o mercado interno começa a se recuperar na compra de veículos, na venda de veículos. Aliás, você já deve ter ouvido que muita gente compra carros no final do ano ou no comecinho do ano seguinte, justamente porque tem o reforço do orçamento do 13º salário. Segundo o Diese, o pagamento do 13º este ano deve injetar na economia mais de 200 bilhões de reais, um aumento de 4,7% se comparado ao ano passado. Mais de 83 milhões de trabalhadores ou pensionistas e pensionistas vão receber o salário extra. Em média, cada trabalhador receberá R$ 2.250. Esse é o valor médio. Falando ainda em notícias de aumento de produção, de aumento de retomada da economia, a produção industrial medida pelo IBGE cresceu em 6 das 14 regiões pesquisadas. Destaque para o Rio de Janeiro, que teve o avanço mais acentuado. O Maurício de Almeida está conosco exatamente do Rio e tem os números dessa produção industrial. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Pois é, a produção industrial cresceu de forma expressiva no Rio de Janeiro no mês de setembro. Foi um aumento de 8,7%. É o melhor desde o ano de 2009, quando a indústria cresceu no estado 9%. Isso aconteceu, segundo o IBGE, devido à retomada da produção numa refinaria de petróleo aqui do Rio de Janeiro. O IBGE não quis divulgar o nome desta refinaria. A indústria do petróleo é fundamental para a economia aqui do estado do Rio de Janeiro. Tanto quando o petróleo começou a cair no mercado internacional, a crise se agravou aqui no estado do Rio de Janeiro. Para se ter uma ideia, no Rio fica a sede da Petrobras, fica também a Reduc, a refinaria Duque de Caxias, que é uma das maiores do país, e fica a Bacia de Campos, a maior área de exploração de petróleo do Brasil. Fica ali pertinho da cidade de Macaé, que chegou a ser conhecida, chamada na época do auge do petróleo aqui no Rio de Janeiro, da Dallas brasileira. Com a retomada dessa refinaria, a economia do Rio desenvolveu 8,7%, a indústria crescendo no mês de setembro. Outra boa notícia foi o crescimento da indústria no estado de São Paulo, que cresceu 1,3%. São Paulo, como todos sabem, tem o maior parque industrial do país. Então, a indústria avançando em São Paulo é um bom sinal para a economia. A indústria também, no mês de setembro, cresceu nos estados de Goiás, do Pará, do Paraná e Santa Catarina. O pior resultado da indústria no mês de setembro veio do Espírito Santo, com uma queda de menos 3%. Analisando a média nacional da indústria no mês de setembro, ela representou um crescimento em todo o país de 0,2% em comparação com agosto. Mas, olhando para setembro do ano passado, aí sim temos um bom crescimento, um crescimento expressivo também de 2,6%. Agora, durante o ano de 2017, de janeiro a setembro, a indústria cresceu no país 1,6%.
e no acumulado do ano já apresenta também um resultado positivo de 0,4%. São números, então, que indicam que a indústria começa essa retomada da produção, confiando também na retomada total da economia brasileira. Piotr. Caiu o número de famílias inadimplentes e que se dizem sem condições de pagar as contas agora no mês de outubro, e essa notícia é positiva quando a gente fala de inadimplência que ainda é alta no país. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio. Nos vários índices apurados também se percebeu um leve aumento no número de famílias endividadas. O aumento foi bem pequeno, foi de 0,1%, chegando agora a 61,8%. Esse não é exatamente um dado negativo. Se as pessoas estão se endividando e comprar a prazo, por exemplo, passou a ter uma dívida. Ou seja, é porque as pessoas, e essa observação é muito clara, começaram a ter renda para se endividar ou retomaram o emprego, tiveram condições para conseguir comprar a prazo. Ou seja, essa dívida não é necessariamente negativa. Esse aumento é puramente um impacto da retomada econômica e da volta do poder aquisitivo de parte da população. Agora, por outro lado, houve mais gente, isso é extremamente positivo, saindo das dívidas antigas e voltando a ficar com o orçamento familiar solvente. Nós temos esses números aqui. É importante notar, ontem a gente falava sobre a queda por parte na pesquisa SCPC do Boa Vista, do Banco Boa Vista, que mostrava claramente uma queda importante, inclusive, na inadimplência geral, e aqui é especificamente sobre famílias. Está aqui. As famílias que se disseram endividadas em outubro, ou seja, com condições difíceis de pagar, caiu esse número. Ou seja, esse dado é muito importante, de pessoas que estavam com problema de conta, né? Caiu de 26,5% para 26%, ou seja, uma redução. Nas que dizem que não tinham condições nenhuma de pagar, ou seja, que estavam numa situação muito, muito difícil, esse número também caiu. Está aqui, olha, deixa eu só me ver, colocar em azul, caiu de 10,9% para 10,1%. Antes foi de 26,5% para 26% no caso das famílias endividadas com situação difícil. E as que disseram que as dívidas são muito altas, caiu também de 15% para 14,6%. Ou seja, são 3 índices positivos, embora a redução seja pequena, nós estamos falando de números depois da vírgula, mas é uma redução importante nesse momento de retomada. Lenta, é verdade, gradual, é verdade, mas nós temos uma recuperação na economia e esses números todos mostram claramente. Tem mais dados aqui sobre essa questão das famílias endividadas, porque o tempo de atraso, por exemplo, até subiu um pouquinho, foi a 63,8, era 63,1 dias. Nós estamos falando de médias, não tem 0,8 dias, mas só para você ter uma ideia aqui, perdão, vamos voltar nessa tela, está aqui, né? Exatamente isso, olha, está aqui, perdão, volta na tela 3, agora sim. É isso aqui. Em 63,8 dias é o tempo de atraso numa conta. Normalmente os bancos consideram alguém inadimplente numa situação que o banco já começa a se preocupar depois de 3 meses de atraso. Começa a ter aviso depois do primeiro mês, evidentemente. Mas aqui já tem exatamente uma situação que é menor do que esses 3 meses. Mas está aqui, essa é uma média do tempo de atraso das dívidas das famílias. Que tem dívidas acima, superiores a 1 ano, ou seja, que estão atrasadas superiores a 1 ano, está aqui, 32,8. Isso também foi uma queda importante. E esse é um detalhe muito importante. Veja só, a dívida normalmente das famílias é feita com cartão de crédito. Vamos lá. O cartão de crédito é a forma mais acessível de crédito no Brasil hoje. As pessoas têm o cartão de crédito, tem um certo limite, alto ou baixo, pouco importa, mas ela tem um limite que ela pode usar sem pedir permissão para mais ninguém. O detalhe é quanto que os bancos cobram, sem nenhuma explicação plausível, razoável, cobram hoje, apesar das quedas que a gente já falou aqui no cenário econômico recente, cobram hoje 330% em média no cartão de crédito. 330% ao ano. Quando as pessoas pegam dívida exatamente no cartão de crédito, estão falando aqui de 76,7% das famílias, elas estão pagando esse juro. É isso que também dificulta a redução na inadimplência do país hoje. É o tamanho do crédito. É o tamanho, na verdade, dos juros que se cobra no cartão de crédito, sendo que é exatamente a modalidade mais acessada pela população. Ou seja, os bancos tentam negociar a dívida, tentam recuperar, diminuir o nível de inadimplência, até que ponto se eles não reduzem a dívida. Nas negociações, você tem direito de reclamar uma taxa de juros muito, muito mais baixa, porque é fácil. Vamos lá. Qual é a forma que as pessoas mais aplicam dinheiro hoje? A forma mais popular. Nós estamos falando de acesso, poupança.
O banco dá um retorno do quê? Ou seja, ele capta dinheiro pagando 8%, 9% ao ano para o cliente. E cobra 330 na outra modalidade para emprestar esse dinheiro para o cliente, ou seja, isso é spread bancário, essa é a diferença que os bancos cobram. Só para se ter uma ideia do tamanho desse problema, ou seja, tem um apagão de crédito aqui se a gente não atacar exatamente essas taxas de juros altíssimas que os bancos cobram do consumidor hoje no país, aliás, não praticadas em nenhum outro lugar do mundo, diga-se de passagem. Bom, essa pesquisa da Confederação Nacional do Comércio foi feita com 18 mil consumidores em todas as capitais dos estados brasileiros e também no Distrito Federal. Bom, em seguida nós temos os números do mercado financeiro, a gente volta em instantes aqui no Cenário Econômico. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa com os números do mercado financeiro num dia que os investidores mudaram de humor. Ontem a Bolsa caiu mais de 2,5% com a interpretação que o mercado deu às declarações do presidente Temer, entendendo que o governo teria jogado a toalha da reforma da Previdência. Já vimos que não jogou. E, portanto, isso mudou completamente o humor do mercado hoje. Vamos aos números do Ibovespa, primeiramente, está ali, olha. Hoje uma alta de 2,69% a 74.363 pontos. Ontem foi na casa dos 72 mil pontos, só para entender em pontos como melhorou. E o dólar hoje, uma queda. Ontem tinha alta também, hoje uma queda de 0,39% a R$ 3,26 o valor do dólar comercial. A gente viu no bloco anterior, exatamente no início do programa hoje, que o governo está sim fazendo uma ofensiva para aprovação da reforma da Previdência, em alguns itens apenas, mas para votar este ano ainda. Um levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas mostra que, se as expectativas se confirmarem, o Natal deste ano será um pouco melhor que o do ano passado. A pesquisa confirma os sinais de uma lenta e gradual recuperação da economia. Voltamos a conversar com a Vanessa Casalini em São Paulo. Vanessa. Pois é, Piotr, é o termômetro do Natal, a data mais importante do ano para o comércio em faturamento e em volume de vendas. Segundo a pesquisa, 73% dos brasileiros devem ir às compras, o que equivale a 110 milhões e 800 mil consumidores. Com isso, a expectativa é de que a data movimente pouco mais de 51 bilhões de reais. Por presente, o gasto médio deve ser de cerca de R$ 100 e as pessoas ouvidas na pesquisa disseram que pretendem comprar entre 4 e 5 presentes. As lojas online devem ultrapassar os shoppings como principal local de compras. E aí, os responsáveis pela pesquisa lembram que é preciso comprar com antecedência para não ficar na mão. As roupas lideram a lista de preferências dos consumidores na hora de presentear e mais da metade dos que foram ouvidos pretendem pagar à vista, Piotr. Muito obrigado, Vanessa. O Senado Federal aprovou no mês passado o texto base para a nova lei do cadastro positivo, que vai tornar automática a adesão do consumidor a esse cadastro, que passa informações do histórico como consumidor, ou seja, de como tomador de crédito desse consumidor. Hoje isso só acontece quando um consumidor faz um pedido formal, o que acaba afastando os interessados devido à burocracia, e ela é grande. Para explicar o que muda e os benefícios que a aprovação desta lei pode trazer ao consumidor na hora de tomar crédito, eu converso com Pablo Nemirovski, que é superintendente de serviços ao consumidor da Boa Vista SCPC. Pablo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, como é? Tudo bem? O que muda exatamente? O cadastro positivo estava sendo, aliás, os bancos, quando se reclama da taxa de juros abusiva deles, eles diziam assim, mas não tem cadastro positivo, porque o cadastro positivo mostra que o sujeito é bom pagador, ou seja, não tem por que duvidar que ele vai pagar quando ele toma um empréstimo. Bom, mas o que muda exatamente agora com essa aprovação desse texto, pelo menos o texto base do Senado? A grande mudança que tem é que hoje, como você comentou, é um processo burocrático e o consumidor precisa se autorizar. Então, essa lei existe desde 2012 e apenas 6 milhões de brasileiros estão dentro do cadastro positivo, por causa do processo burocrático. Essa mudança faz com que todas as pessoas estejam dentro do cadastro positivo. Então, as informações de adimplemento, ou seja, as informações dos hábitos de pagamento desses consumidores, vão começar a ser mostradas para os credores. Eles vão conseguir fazer uma análise muito mais assertiva individualmente daquele consumidor, em vez de repassar esses juros para dos que não pagam para o consumidor que paga, ele vai conseguir fazer uma medição mais assertiva. Quer dizer, se generaliza a taxa alta de inadimplência que tem hoje, aliás, essa é uma alegação dos bancos para não baixar os juros, para todo mundo, independentemente da condição do histórico de cada um, que, claro, é diferente, cada caso é um caso, evidentemente tem uma história particular. Aliás, eu vou pegar dados que vocês divulgaram ontem, o SCPC, o Boa Vista SCPC divulgou ontem, os dados na inadimplência que diminuíram. Vamos só pegar os dados, está ali, olha, no ano foi uma queda de 2,5%, isso é geral, em relação ao mês de outubro, né? Nós estamos falando agora.
Em 12 meses, ou seja, no ano quer dizer uma queda de janeiro a outubro, no acumulado do ano, ou seja, uma queda na inadimplência. Em 12 meses é uma queda maior, de 4%. Em outubro, no mês, em comparação a setembro, houve uma elevação, só que se eu pegar outubro desse ano comparado com outubro do ano passado, tem uma queda de quase 10%, 9,9%. Quando eu tenho essa melhora, evidentemente, eu tenho uma melhora geral. O que nós estamos falando é de um cadastro individualizado na hora do tomador de crédito ir ao banco ou fazer uma compra, qualquer situação dessa que envolva o nome dele. Agora, quanto tempo o cadastro positivo vale? Ou seja, qual é o tamanho desse histórico que vai ser levado em conta? Porque a pessoa tem ali como consumidor ativo a partir dos 20 anos, mais ou menos assim. Ou seja, o que conta? O que vai ser dito nesse momento desse cadastro positivo? Bom, o intuito do cadastro positivo é utilizar informações dos últimos 5 anos, que é o que hoje já rege para o negativo. Então, sempre que vai ser feita uma análise de crédito, as informações de pagamentos ou de inadimplência, elas são calculadas em cima de histórico de 5 anos, não mais do que isso. Para o cadastro positivo é a mesma coisa, só que para o cadastro positivo, com as pessoas entrando dentro do cadastro positivo, vai ser dado um histórico de 13 meses para cada um desses consumidores, para garantir a possibilidade de fazer uma análise. Porque se a pessoa entrar no cadastro positivo, você tem apenas um mês, você ainda não consegue analisar o histórico de pagamento, o que demoraria mais de um ano para você começar a fazer modelos de análise de crédito bons. 13 meses? Isso, seriam 13 meses. Ou seja, quando o banco tiver acesso ao cadastro positivo daquele cliente, ele vai ter o quê? 13 meses da história da vida dele ali. Exatamente. Vamos tentar entender um pouquinho mais. Alguém que está negativado hoje, se passar 13, depois renegocia a dívida, começa a pagar essa dívida. Sim. Ele deixa de ser o inadimplente, é isso? Isso, exatamente. Tecnicamente, não é... Ele não é mais inadimplente. E se ele passar 13 meses pagando em dias prestações, na próxima vez que alguém olhar o cadastro dele, ele está como negativado ou não? Não, ele está como... Esse histórico negativado dele não entra por causa dos 13 meses, é Na isso? verdade, o histórico de negativado é dos 5 anos. Mas a diferença é que, ao invés de olhar apenas o momento em que esse devedor ou essa pessoa esteve negativada, você enxerga as outras contas que essa pessoa veio pagando. Entendi. Então, essa informação negativa que hoje é como a análise de crédito é feita em função de inadimplência, essa análise vai deixar de existir. Ela começa a existir falando, uma pessoa teve uma inadimplência, mas ela tem um comportamento e um hábito de pagamento para uma série de outras contas. Então, ela não vai deixar de ter crédito. Ela vai ter crédito, ela vai ser analisada de uma forma específica, mas ela vai conseguir fazer o credor consegue fazer uma análise muito melhor e mais pontual. Olha-se para um universo maior. Exatamente. Para não punir o consumidor apenas por um problema que ele teve ali isolado na vida dele. Exatamente. Ou seja, ele não deixou de dever para o cartão de crédito, não deixou de dever numa conta, em outras 10 contas, mas numa ele teve um problema, sabe-se lá por qual razão. Exatamente. E normalmente aquilo ali já pesava contra a tomada de um crédito dele. Exatamente. E, na verdade, a gente vai além. Existe um processo de inclusão financeira das pessoas muito grande. Tem muita gente que é um profissional que, por exemplo, uma diarista. Ela não tem como comprovar renda, muitas vezes ela não consegue crédito, mas ela paga a conta de luz, a conta de água, a conta de TV a cabo, e essas informações não contam no momento dela pedir crédito. Se ela deixa de pagar uma dessas contas, ela é negativada. Mas se essa pessoa paga todos os dias, quando vai ser feita uma análise de crédito hoje, não leva em consideração. Interessante a inclusão financeira dessa gente, porque exatamente. essas pessoas estão completamente... Se ela não consegue comprovar a renda, como é que ela vai não comprovar? tem histórico. Mas exatamente. ela pagou as contas dela. E ela paga. Ela não está negativada, pelo contrário. Exatamente. Bom, a gente consegue olhar também, nós tivemos muitas pessoas que entraram na dívida porque nós tivemos 2 anos de crise. Perfeito. Pessoas que perderam o emprego. Isso vai ser uma análise, digamos, pessoal do gerente na hora de conceder o crédito, ou do dono da loja na hora de conceder o crédito, ou não? Ou passou, ficou negativado recentemente, está negativado e vai constar nos 13 meses de qualquer jeito. Então, na verdade, essa pessoa ela vai constar com uma conta atrasada. A diferença é que, se aquele problema dessa pessoa foi pontual, a quantidade de informação que você tem é muito mais relevante e faz com que aquele peso da inadimplência diminua. Ou seja, a possibilidade de conseguir crédito com taxas melhores no valor que essa pessoa precisa começa a ficar muito maior. O que muda sensivelmente do que nós temos da realidade hoje, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A gente calcula que aproximadamente 20 milhões de pessoas que hoje não têm acesso a crédito começam a ter. Além disso, aproximadamente 40% do nível de inadimplência que existe hoje, ele cai. Porque a informação centralizada do cadastro positivo ajuda que o consumidor controle melhor as suas contas de superendividamento, assim como um credor consegue enxergar o nível de endividamento dessa pessoa e, em vez de oferecer um crédito muito grande, sem saber exatamente se ela pode comportar aquele pagamento, ele dá um empréstimo menor que caiba no bolso do consumidor. Então, essa relação entre consumidor e credor, ela fica muito mais equilibrada e muito mais justa. E as informações vão ser apenas da questão de crédito.
Exato. Porque havia uma preocupação de que seria devassada a vida financeira do sujeito. Isso foi uma pergunta muito importante, porque muitas pessoas têm a preocupação de dizer, não, vão saber o meu limite de crédito, informações de conta corrente. Isso não é verdade. A gente não vai saber informações de qual é o limite de cartão de crédito, limite de conta, cheque especial, poupança ou algum tipo de investimento, nada disso. As contas são pagas em dia, teremos a informação das contas que estão sendo pagas. Pablo, muito obrigado. Muito obrigado a você. Entrevista. Obrigado. O Cenário Econômico termina aqui. Daqui a pouco você acompanha os corredores do poder. De minha parte, obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite. Até amanhã.